Se você faz animação e o resultado fica meio travado ou estranho e você acha que fica até feia, isso pode gerar uma desmotivação em você e desanimar você pra animar. Cara, você tá fazendo besteira em algum dos pilares da animação. Mas calma, que nesse vídeo eu fiz uma animação incrível do Homem-Aranha. E o passo a passo que eu usei pode revelar onde você tá errando e também como resolver isso. Vem embora comigo que eu vou te mostrar agora. O vídeo de hoje não é somente pra quem gosta do Miranha, é pra quem tá se sentindo travado nas animações, tá sofrendo um abestado, e também para aqueles mais avançados que querem evoluir ainda mais. Hoje é seu dia de sorte, presta atenção aqui, ó. Esse é talvez o vídeo mais completo que eu já postei aqui no YouTube. Ele tá dividido em 8 passos práticos, e se você aplicar esses passos, a sua animação vai aumentar de nível, vai aumentar a qualidade e o resultado fica muito top. Claro que se você já aplica algum dos pilares que eu vou mostrar hoje, provavelmente a sua animação já é boa, mas se você aplicar todos, ninguém vai te segurar mais. Eu demorei um bocado de horas pra fazer esse projeto, ele tá tão completo que são mais de 76 desenhos. Então se você não ficar até o final, você pode acabar perdendo as técnicas que podem destravar a fluidez, perspectiva, poses dinâmicas, agilidade em animar, etc. Então não pule o vídeo para aprender de verdade. Sem contar que lá no final eu ainda mostro o incrível resultado que ficou, e você não pode perder, ok? Salve animador, seja bem-vindo! E se tu despencou aqui de paraquedas, eu sou o Rasurado e o foco desse canal é te ensinar a como fazer animação pelo FlipaClip, ou como fazer animação pelo celular. O vídeo de hoje tá tão bom que ele é um especial, cara. Eu tô muito feliz, porque há pouco tempo a gente bateu 10 mil inscritos. Parabéns pra todo mundo! 10 mil animadores interessados em desbloquear sua animação, vocês realmente são demais. Então vamos lá começar essa animação. Pra quem não sabe, o aplicativo que a gente usa é grátis e se chama FlipaClip. O link eu deixei aqui na descrição do vídeo pra você baixar. Hoje nós estamos atendendo a esses pedidos, cara. Olha quanto nego querendo a animação do Miranha. Meus parabéns, seus pedidos vão ajudar muita gente a destravar a animação hoje. A gente já entrou aqui no projeto, galera, e como vocês podem ver, já tem um cenário feito. Pra quem quer aprender a como fazer essa movimentação do cenário, o vídeo tá aqui no canal, tá? Eu deixo aqui na descrição e depois você entra lá pra ver. Mas presta atenção aqui, ó. Se a sua animação tá meio confusa, você tá animando assim, parece que tá desproporcional, a gente olha e meio que parece que não entende a cena direito, fica tranquilo, porque nesse primeiro passo eu vou mostrar pra você a solução. Esse pilar aqui vai estruturar os tamanhos da base e resolver esse problema de desproporção na sua animação. Você vai clicar nesse botãozinho aqui no canto que vai abrir o menu de camadas, onde tá todas as camadas do projeto. Aí você começa a baixar a opacidade dessas camadas para deixar o cenário mais transparente, porque a gente não vai mexer com o cenário agora, tá bom? Vai ficar basicamente assim, ó. Aí você cria uma nova camada, pega essa caneta aqui, muda a cor dela para vermelho, uma cor diferente, ativa a régua. Aí você começa a traçar os riscos na horizontal desse jeito aqui e faz um risco na vertical. Se o que você fez ficar parecido com isso, meu amigo, parabéns, você tá acertando. Aí você pega e copia aqui em cima nesse botãozinho, vai pro próximo quadro e cola de novo. Na verdade, a gente vai precisar colar em todos os quadros. Eu sei que nesse momento do vídeo algumas pessoas estão pensando, Rasurado, por que você tá fazendo esse riscarada aí? Calma, não fica com ansiedade, só assiste o vídeo que lá na frente você vai entender a importância disso, tá bom? Agora vamos pro passo 2, projeção de movimento. Você clica nessas porcentagens aqui para excluir essas camadas, porque a gente só vai usar essa grade por enquanto. Nesses pontinhos aqui em cima, você vai abrir um menu de opções do projeto. Aí você clica em visualizador de quadros. Aqui você visualiza todos os frames. Esse botãozinho aqui é um atalho para você selecionar todos os quadros do projeto. Você vai copiar esses quadros e colar eles várias vezes. Nossa, deu 76 quadros. Aí eu criei uma nova camada, peguei esse pincel aqui, aumentei a ponta dele e mudei a cor para azul, para destacar. E aí eu comecei a fazer essa bola aqui na tela. O intuito dessa bola é imaginar por onde que o Homem-Aranha vai passar, que seu personagem vai passar. E você usa ela como um primeiro esboço, entendeu? Perceba que quando a gente vai chegando lá em cima, a bola fica mais pequenininha, pra imaginar que o personagem tá longe e também o movimento fica mais perto um do outro, em questão de espaçamento. Então você vai praticando sempre usando isso, galera, que é muito bom pra você ter noção de movimento. Olha como que tá ficando, pessoal. Parece que eu lancei algo e ele foi lá na frente e voltou, entendeu? Essa é a noção de movimento. E eu repeti esse processo várias vezes, lançando essa bola para vários lugares na tela, porque assim a gente consegue trabalhar com mais liberdade e imaginar a movimentação do Spider-Man. Agora você consegue entender também por que eu fiz esse rascunho de linhas aí atrás. É para quando a bola vai longe, a gente conseguir encaixar ela lá dentro, como se fosse uma régua, para a movimentação ficar ainda mais fluida, entendeu como é importante? Cara, perceba o nível de fluidez que ficou isso aqui, ó, porque a gente usou essa técnica de esboço de movimento, entendeu? Então tentem aplicar isso, tá, galera? Antigamente eu mesmo falava, eu não quero usar esses esboços, esses riscos, isso aí é frescura de animação. Mas meu
amigo, depois que eu comecei a aplicar isso, eu vi como eu tava atrasado nas animações. Eu vi que dava pra evoluir muito mais. Cara, eu não sei você, mas eu procurei aqui no YouTube e não vi ninguém ensinando dessa forma essas dicas de animação. Só por esses 2 passos aqui no vídeo eu acho que já merece o seu likezão. Deixa o likezão aí, tá bom? Já deixei o meu. Sem contar que você que gosta de animação, ao deixar o like, evita perder as próximas dicas como essa, porque daí o YouTube recomenda os vídeos, beleza? Tudo isso que você viu até agora foi só o esboço do esboço. Agora é que o bicho vai pegar, porque a gente já preparou o terreno pra começar a fazer essa animação. E você precisa ver os próximos passos, que eu sei que muita gente vai destravar a animação hoje, beleza? Nesse passo 3, a gente vai tratar das poses dinâmicas. Esse pilar é pra você que tem dificuldade em fazer personagens se movimentar de forma natural. Sabe quando você faz um golpe ou um gesto, aí quando você vai ver o resultado fica estranho? Às vezes nem dá pra entender qual é o movimento que ele tá fazendo? Calma, que esse pilar aqui eu vou te mostrar como você pode resolver isso. Então eu entrei no Pai Google e pesquisei sobre posições do Homem-Aranha, porque eu preciso de algumas referências de imagens pra me baixar e se inspirar nelas, tá bom? Cara, e se você é daquelas pessoas que acha que é errado baixar imagem, que você tem que fazer tudo do zero, da sua cabeça, ou você é um animador muito profissional e egoísta, ou você é um deus, velho, porque na verdade, até os animadores profissionais, eles precisam baixar as imagens referências, porque pensa comigo, se o cara vai desenhar um ser humano, fazendo movimentos de humano, você não acha que a melhor forma dele buscar isso é observar as animações de um ser humano se movendo? Então tira isso da sua cabeça, esse egoísmo de copiar, galera, baixa imagem referência, porque você aprende muito com isso, beleza? Eu comecei criando uma nova camada, aí eu entrei nos 3 pontinhos aqui e entrei em adicionar imagem, porque é aqui que você vai colocar as imagens que você baixou do Pai Google, tá bom? Aí eu peguei e importei aqui do lado e comecei a desenhar o meu personagem usando ela como referência. Claro que o personagem tá de costa aqui, ó, mas eu desenhei igual o desenho que tá aqui no canto, entendeu? Meu amigo, pera aí, presta atenção aqui que aqui muitos erram, tá? Você não vai importar essas imagens em qualquer lugar da animação. Aqui tem os lugares certos pra você colocar as poses dinâmicas. Então você precisa estudar essa movimentação que você fez no seu esboço de bola azul e depois procurar os lugares onde essa bola tá mais estável, que o espaçamento dela tá mais calmo. Geralmente aqui é quando ela tá bem pequenininha ali em cima, entendeu? É nesses pontos que eu vou achando pra colocar os quadros-chave. Eu fui lá, peguei outra imagem, importei de novo, entendeu? Aí eu até começo a desenhar o esqueleto do Homem-Aranha aqui do lado pra me ter uma base de como que tá o movimento dele, pra depois virar e colocar ali onde que tá a bolinha, entendeu? Você vai estudando o seu desenho, galera. Essas dicas aqui é bem avançada. E eu segui importando as imagens, galera, estudando aqui, entendeu? Eu acho que eu baixei umas 5 ou 6 imagens pra usar de posição de referência. Olha essa posição um pouco difícil, galera. O Homem-Aranha com a mão nas costas soltando teia. Mesmo assim eu fiz, e aqui eu tive que fazer ele em outra posição, né? Porque ele tava ao contrário aqui. Mas até que eu consegui fazer, ó. Maluco, você consegue entender a vantagem disso, de usar essas imagens de referência? É que é assim, ó, você tem uma base de como seu personagem vai se expressar, vai se movimentar, e a cena acaba ficando muito mais equilibrada e bonita no final. Mas calma, com o tempo você vai aprendendo os movimentos, memorizando, aí chega um ponto que você nem precisa mais usar a imagem de referência, entendeu? Mas me diz aí nos comentários se você já usou essa técnica de animação ou nunca nem ouviu falar disso. Deixa aí nos comentários que eu vou adorar saber, tá bom? Passo 4, conectar esboço. Se a sua animação não tá fluida, tá meio bugada, é porque você está errando, você não tá conectando os desenhos de forma certa. Agora você vai ter que trabalhar a sua imaginação, porque aqui você vai começar a desenhar o seu personagem imaginando os movimentos dele. Mas agora que você fez esses quadros chaves que você baixou, fica muito mais fácil, porque é só conectar eles, entendeu? Então é muito simples, você vai trabalhando o movimento até o movimento encaixar certinho com aquele quadro chave que você fez lá em cima. Lembrando que nessa parte você ignora os detalhes e foca somente nas proporções do esboço. Eu hoje tô fazendo tudo isso aqui de cabeça, mas eu sei que no começo eu tive muitas dificuldades e muitos de vocês podem ter, mas vai treinando, cara, que vocês vão conseguir fazer. Ferramenta laço, cara, essa é uma dica sensacional, ó, usa ela pra você sempre mover o seu personagem, encaixar ele, e além de arrastar, você pode copiar o mesmo desenho pra economizar tempo, entendeu? Olha como o Miranha já tá parecendo muito feliz com esses movimentos. Aí você clica no menu cebola, que é esse menu que configura as sombras que você vê dos quadros antes e depois. Olha aqui, ó, os quadros após e os quadros antes. Você deixa os quadros antes e após ativado, ok? Mas por que eu tô mexendo com cebola agora, rasurado? É que a nossa animação do Miranha trabalha com looping, você já vai entender. O último desenho tem que conectar com o primeiro, eles têm que ser iguais, entendeu? Olha o movimento do primeiro quadro e do último, como são iguais. Porque daí quando a nossa animação chegar no último desenho, ela começa de novo, sem perder a fluidez da movimentação. Então sempre cheque o seu looping pra ver se tá conectando bem, ok? Se acaso você tiver dificuldade com loopings, quer aprender mais conceitos, eu fiz um grupo no Telegram pra pessoas como você, que tá interessado em melhorar na animação, tá bom? Lá eu mando áudio, converso com vocês, posto dicas e avisos. Então se você quer garantir a sua vaga, é só clicar em um link que eu deixei aí embaixo nos comentários na descrição, beleza? Passo 5, line art na animação.
Você cria uma camada própria pra line art, mas também você oculta as camadas que você não vai usar, que é dos rascunhos, tá bom? Só deixa de esboço ali, ó. Aí com essa caneta aqui, eu diminuí a ponta dela pra 3, mudei a cor pra preto e comecei a traçar aqui a line art em cima desse esboço que a gente fez antes. Fiz os dedos aqui do Miranha, né? Imaginando aquela mão dele soltando teia, entendeu? Aqui, galera, vocês têm que entender que é basicamente a linha final do seu desenho, onde você tem que dar uma caprichadinha. É legal você até importar uma imagem aqui pra você ver os detalhes da roupa, do estilo do seu personagem, pra poder fazer. E daí eu comecei a fazer as costas dele aqui, a aranha. E me diz, você tem facilidade de fazer line art? Porque muita gente reclama pra mim que tem dificuldade em fazer, sabe? Presta atenção aqui, ó, uma dica de ouro. Se a sua line art não tá boa, o erro na maioria das vezes, cara, de verdade, é o esboço. Pensa comigo, se você não acertou os movimentos do personagem ali na hora de fazer o seu esboço, como que a sua line art vai ficar fluida se ela depende do esboço pra existir, se você usa o esboço como referência, entendeu? Então o segredo pra resolver esse problema é isso, foca mais no esboço, porque a line art aqui é só ter paciência, porque ela é demoradinha, mas trabalha aí com amor e fé que você termina. E mais uma vez eu grito pra você, use o laço, circule algumas partes do seu personagem, passa para um próximo quadro, e daí você copia ele e vai encaixando no esboço, porque daí sobra só algumas partes pra você continuar desenhando e assim otimiza seu tempo, ok? Faça isso principalmente nessas partes estáticas aqui do esboço, em que o personagem tá sempre meio igual no movimento. Você vai lá e copia sempre o mesmo desenho, aí quando eu achava que precisava redesenhar de novo pra dar mais uma movimentação, eu desenhava, e assim você vai copiando e agilizando o processo. Caraca, saca só como é que o Miranha já tá alegre pulando, olha como que tá ficando legal, galera. Viu, deixa eu te falar, às vezes eu tenho muita preguiça de pintar, eu não sei se você é assim também, eu vejo aquele monte de quadro de desenho assim, eu olho, dá até uma tontura em mim, cara. Ainda bem que tem alguns macetes na animação pelo celular que pode encurtar um pouco o tempo do processo de coloração. E o nosso passo 6 é pintura por etapas. Você que me acompanha há mais tempo aqui no canal já conhece, né? Você vai nesse baldinho de tinta aqui, escolhe a cor que você vai usar e começa a pintar no seu personagem só as partes que vai usar essa cor. Vai pro próximo quadro e continua usando somente a mesma cor e vai pintando tudo. Também lembra de fechar bem as lacunas do seu desenho pra não vazar a tinta, tá bom? E aí você segue colorindo do mesmo jeito. Só quando você chegar no último desenho, que você tiver pintado todas as partes que usa essa cor, que você vai mudar de cor e vai voltar no primeiro desenho e repetir todo o processo. Eu sei que parece que vai demorar muito assim também, na verdade demora um pouco, mas acontece que ao longo dos quadros isso otimiza muito o processo. Então se tu quer fazer aquelas cenas coloridas aí, pega essa visão, tá bom? Você chega a economizar horas de animação. Pra quem já me conhece há mais tempo, sabe que eu trato com muito carinho todo o pessoal que acompanha o canal, tentando responder o máximo de comentários. E você que tá assistindo aí pode aparecer em vídeo agora, porque a gente tira uma onda aqui mostrando os comentários de salve, tá? Um salve pra vocês, galera, muito obrigado por acompanhar o canal aí, forte abraço pra todo mundo que comenta e bora destravar na animação. Chegamos no pilar que separa homens de meninos. Se a sua animação depois de pintada fica meio opaca, parece que tá faltando algo, é porque você precisa dominar esse pilar que se chama detalhamento. A gente começa ativando a opacidade da camada do cenário aqui, aí com essa caneta eu regulei a ponta dela e mudei a cor dela pra branco, porque eu comecei a fazer o web singing, que é a teia do Homem-Aranha que ele solta ali, tá? E isso já é a primeira parte do nosso detalhamento. Um conceito muito importante que você deve usar no detalhamento é a física das coisas. E a gente vai aplicar um efeito de chicote na teia aqui, então ela nunca sai reta desse jeito. O correto é começar a desenhar ela como se fosse um S aqui, um chicote, entendeu? Só depois você pode esticar ela e fazer um pouco mais reta. E você segue fazendo esse processo, desenhando a teia aqui quando o Homem-Aranha solta. Perceba que essa teia muda a forma dela, né? Ela desenrola, bate e joga de ladinho. Aí eu lembrei que tinha mais uma camada de cenário que eu ativei ela, que daí mostrou o céu. E assim ficou mais fácil de ver a teia, né? Desenhar as curvas dela aqui, ficou mais visível. Dá até pra você ativar a régua e usar ela pra fazer a teia bem reta em alguns momentos específicos. E isso também ajuda muito no processo. Presta atenção aqui, ó. Você consegue perceber o efeito chicote? Ele começa com um S primeiro e depois ele estica e gruda no prédio. Aí eu afinei ainda mais a ponta dessa caneta, mudei um pouco o tom da cor dela e comecei a fazer mais detalhes na teia, como se tivesse uma teinha mais fininha por cima da outra. Porque se você for observar as teias do Homem-Aranha, é bem assim, cara. Tem a teia mais grossa, central, e tem outras fininhas em volta. Se você não é acostumado a trabalhar com detalhes, eu recomendo muito você fazer isso. Porque os melhores animadores do mundo, aqueles que fizeram as lutas e cenas de animes mais épicos, se destacaram na movimentação e no detalhamento. Eles estudam a física e as formas, trazendo um nível absurdo de expressão e prendendo a gente na animação. Já estamos indo pra reta final da animação e você tá aqui ainda. Parabéns, meu amigo, você tem garra nas animações. E se você chegou até aqui e não é inscrito no canal, o que você tá fazendo da vida, meu amigo? Anda logo, entra pro nosso time. Sem contar que se você se inscrever, você evita perder os próximos vídeos e conteúdos, tá bom? Eu vou contar até 3 e vou dar um tempo pra você se inscrever aí. Bora lá. 1, vai lá, se inscreve. 2, só clicar no botãozinho. 3,
Prontinho, você já faz parte do time e agora bora pra animação. Cara, e se eu te contar que se você fosse fazer as teias da roupa do Miranha assim em cima da pintura, é a forma mais errada possível. Isso ia dar muito trabalho pra fazer em todos os quadros. O ideal é você criar uma nova camada só pra ela e começar a desenhar nessa camada aqui todos os detalhes da teia da roupa do Miranha. E pode fazer, né? E sem preguiça, hein? Aí você vai pegar o laço e vai copiar esse desenho que você fez e vai colar no segundo quadro, pra não precisar desenhar tudo de novo. Aí você só vai encaixando ele no desenho, entendeu? Com o laço você vai montando e encaixando as partes no tamanho certo. Você usa a borracha para apagar também alguns detalhes que estão fora e também vai retocando as partes que precisam ser retocadas. E olha o resultado, eu já fiz 2 quadros e nem precisei gastar muito tempo usando essa dica. E você continua fazendo isso no seu detalhamento, encaixando as partes, entendeu? Terminando a roupa do Miranha. Claro que tinha partes que você tinha que desenhar tudo do zero, mas via de regra isso otimiza muito o processo. Olha só como que tá ficando chique o nosso Miranha saltando pelos prédios, galera. Então não sai do vídeo aí pra vocês verem como é que ficou o final, tá bom? Chegamos na etapa final dessa animação e esse pilar é o calcanhar de Aquiles de muita gente. Eu nunca mostrei esse efeito aqui no canal antes, mas se você aprender a usar isso aqui de verdade, sua animação, principalmente quando você colorir, será mais dinâmica e mais fácil de entender. Contraste do personagem / cenário. Eu sei que o projeto tá pesado de camada aqui, muito provavelmente seu celular vai explodir, mas você vai criar mais uma camada e vai descer ela abaixo de todas, deixando ela só acima das camadas do cenário, desse jeito aqui, ó. Aí você pega esse lápis aqui e aumenta bem a ponta dele, tá? E também diminui a opacidade dele, lembrando que a gente usou a cor preta, e começa a passar na parte de baixo do cenário. Perceba a diferença, galera, ó como é que tava antes e agora como é que eu deixei, ó, bem esfumadinho, diferenciado o detalhe. É como se a gente tivesse esfumado e escurecido um pouquinho essa parte. Depois você escolhe essa caneta e de novo aumenta bem a ponta dela, diminui a opacidade e escolhe a cor preta. Aí você trabalha só a parte de baixo do seu cenário. Eu sei que pode ser um pouco difícil de enxergar agora, mas a ideia é essa, ó. Perceba aqui na janela como a parte de cima tá mais claro e embaixo tá mais escuro, porque é bem sutil mesmo. Depois você muda pra cor branca e faz a mesma coisa na parte de cima do cenário, entendeu? Fazendo o brilho ali, ó. Uma técnica muito interessante é você pegar a borracha num nível bem embaçado e começar a passar ali no meio do cenário, bem na meiuca. E isso é excelente pra suavizar o efeito de luz e sombra. Agora volta no quadro que você não fez o efeito de contraste. Perceba como a animação fica meio batida, meio opaca. As cores chegam pra gente tudo de uma vez e fica uma pintura meio crua. Agora veja a diferença quando a gente aplica o efeito de contraste. Veja como o nosso personagem se destaca em comparação com o cenário. Isso acontece porque a gente mudou a textura, o brilho e a sombra da paisagem. Isso de certa forma até aumenta a profundidade da sua animação, deixando a visibilidade mais leve e gostoso de assistir. Então você copia esse efeito em todos os quadros para completar a sua animação. Parabéns, meu amigo, por ter chegado até aqui no vídeo. A gente terminou a nossa animação e você vai degustar desse resultado. Então não tem mais desculpa, não tem erro. Se você seguir todos os passos que eu mostrei nesse vídeo, você vai conseguir melhorar muito na sua animação. Cara, eu mostrei tudo pra vocês. Eu comecei do absoluto zero, desde os rascunhos de linha, projeção de movimento, até o detalhamento e contraste. Então pode confiar em mim, tá? Aplica o passo a passo com calma. Se ficar difícil, você volta no vídeo, assiste de novo. E animador de verdade tem que ter garra e paciência, viu, amigo? Eu demorei umas 5 horas, eu acho, no mínimo, pra fazer essa animação. Então bora ver o resultado dessa animação agora, tá? Mas antes, se você tá buscando ser profissional na animação, quer evoluir e dar o próximo passo, eu te convido a conhecer o curso Anima Fácil. Você não precisa comprar, tá bom? Eu deixei um link aqui abaixo do vídeo, onde você entra na página e assiste lá o conteúdo. Muitos inscritos já entraram lá pra ver, principalmente aqueles que querem se aprofundar na animação. Então não custa nada, é de graça, dá uma olhadinha lá, tá bom? O link tá abaixo do vídeo aí. Agora chegou a hora, meus amigos. Bora ver o resultado em 3, 2, 1, já! Galerinha, não me considero um profissional na animação, mas realmente eu tô encantado com esse resultado. Se você achou interessante, gostou, achou incrível, deixa um comentário aí que eu vou gostar de ler, tá bom? E se esse vídeo te ajudou, eu te convido a ajudar mais pessoas. Compartilha esse vídeo pra aquele amigo animador pra ele destravar a animação também. Lembrando você que se interessou em entrar no grupo no Telegram ou o curso Anima Fácil, os links tá aqui abaixo do vídeo, é só você clicar. Se você quer aprender como que eu fiz esse cenário de prédios do Homem-Aranha, a parte 1 tá aqui, ó, é só você clicar. E se você acha que não consegue desenhar tão bem no Flippa Clip, desse lado aqui eu deixei um vídeo de como melhorar o traço, mesmo usando os dedos, tá bom? Entra aí.